Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, nos diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Na semana passada nós trouxemos uma mensagem que vamos dar sequência na noite de hoje. Falamos muitas coisas, e entre elas falamos das pessoas que muitas e muitas vezes não estão preparadas para receber uma bênção, um milagre de Deus em suas vidas. Muitas pessoas querem bênçãos e querem milagres em suas vidas, mas nós aqui comentamos que infelizmente muitas pessoas não estão preparadas para receberem, terem essas bênçãos ou milagres em suas vidas. Vimos também que no geral se tem a ideia de que Deus demora muito para responder uma oração, se tem a ideia que Deus demora muito para dar-nos uma determinada bênção tão desejada por cada um de nós. E a ideia é que Deus tem o seu tempo e que nós temos o nosso tempo, e aí as pessoas vão se equivocando ao pensarem assim, porque acabam não percebendo que, na verdade, não é Deus quem demora para abençoar, não é em nenhum momento Deus que quer alongar o tempo para nos dar uma determinada bênção tão desejada. Nós vimos aqui que Deus é quem usa da sua paciência e quem espera, praticando essa paciência, até que nós estejamos preparados para poder desfrutar de tudo aquilo de bom que Ele quer que nós desfrutemos. Deus tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. Deus quer o melhor para a nossa vida. Só que muitas e muitas vezes nós acabamos utilizando dessas bênçãos para piorar nossa vida, para piorar nosso caráter, para piorar nossa sensibilidade. Quantas e quantas vezes as pessoas que vão, por exemplo, prosperando, e fazendo aqui um parênteses, lembrando que prosperidade não é só ter dinheiro. Às vezes as pessoas pensam, prosperidade é igual dinheiro. Não, prosperidade é viver uma vida abundante em todos os níveis. O nível financeiro, o nível da família, o nível emocional, o nível intelectual, o nível espiritual. Em todas as áreas, Deus quer que nós tenhamos uma vida feliz. Deus quer que tenhamos uma vida abundante e feliz. No entanto, as pessoas acabam recebendo aquilo que deveriam realmente utilizar para a felicidade e acabam desviando o propósito daquilo, tornando-se mais egocêntricas, tornando-se mais egoístas, tornando-se mais insensíveis,
e aquilo que era para melhor se tornou para pior. Então não é Deus quem demora, é o homem que não está preparado para desfrutar das riquezas celestiais. Observamos aqui como exemplo a vida de Abraão. Abraão queria muito um filho, orou a Deus para que tivesse um filho. Deus disse para ele que daria um filho, e só depois de 20 anos é que este filho prometido por Deus veio a nascer. E muitos entendem que Abraão então foi um homem paciencioso, porque afinal esperou 20 anos. Mas vimos aqui, observamos que na verdade Deus queria dar um filho para Abraão rapidamente, mas ele demorou 20 anos para estar preparado. Porque no meio da trajetória, ele decide arrombar as portas, ele decide ter um filho de uma maneira que Deus não havia lhe prometido. E ele acaba então relacionando-se com uma escrava e tendo um filho chamado Ismael. E Ismael, que era o filho, num primeiro momento tão desejado, tornou-se num filho indesejado. Por quê? Porque Abraão não estava preparado para ter um filho. Ismael tornou-se posteriormente o pai dos árabes e o pai do islamismo, nação e religião que se opõe sistematicamente, por exemplo, ao judaísmo. E aí nós vamos descobrindo que o homem, quando tenta arrombar a porta, tentar desfrutar de uma bênção a qual não está preparado, ele acaba prejudicando a si mesmo, a sua família e ao mundo. E é importante que nós saibamos, tirando o egoísmo do nosso coração, que nós nunca estamos vivendo sozinhos. Você é filho de um pai e de uma mãe. As suas ações afetam o seu pai e a sua mãe, quer você queira ou não. Você é um pai, é uma mãe, quer queira você não, você afeta a vida do seu filho ou da sua filha. Você é um irmão, quer queira ou não, você afeta a vida do seu irmão. Você é um empregado, você afeta a vida dos seus colegas. Você é um patrão, afeta a vida dos seus funcionários. Você é um colega de escola, afeta a vida dos seus colegas de escola. As suas ações nunca são unicamente vividas por você. Elas acabam sendo vividas por quem está ao teu redor. Se ações forem boas, abençoados serão as pessoas que estiverem ao seu redor, mas se as suas ações forem más, elas serão prejudicadas. Então não pense que você é uma pessoa que pode viver isoladamente, porque isso não é verdade. Abraão não estava preparado para um filho e acabou prejudicando toda a sua família e também toda a nação que viria a ser gerada do seu filho prometido, Isaque. Veja como uma pessoa, ela ao arrombar uma porta, na sua imaturidade, ela acaba não estando preparada para ser abençoada. Você quer ser abençoado por Deus hoje? Quer receber a grande bênção desejada no seu coração hoje? Quer o milagre de Deus hoje? Então deixe o teu coração estar preparado para desfrutar, para usar das bênçãos e não por elas ser você dominado. Há pessoas que são dominadas pelas bênçãos que recebem. A pessoa enriquece e de repente se torna escrava do dinheiro. A pessoa enriquece e se torna escrava das suas diversões. As pessoas vão tendo poder político, poder monetário e vão escravizando e atrelando a si as suas vontades. Através disso, pessoas que estão ao seu redor. O coração precisa estar preparado para desfrutar de tudo aquilo que Deus quer que nós vivamos. Observamos vários exemplos bíblicos e hoje vamos dar sequência. E a sequência está exatamente aí no texto que nós lemos, em Isaías capítulo 6, versos 1 a 8. E você observou que o profeta Isaías, que escreveu este livro e, portanto, esse capítulo,
ele faz uma conexão entre a morte do rei Uzias e a visão de santidade que ele teve naquele dia. Então ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Por que que Isaías faz essa conexão? Para entendermos, precisamos ler 2 Crônicas, capítulo 26, 2 Crônicas, capítulo 26, dos versículos 3 a 5. Olha que coisa interessante, diz assim a palavra: era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Presta atenção nessa frase final. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias tinha sido um grande rei, realizou um grande reinado. E diz o texto que, enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Buscar quer dizer descobrir. Buscar descobrir quer dizer aquela pessoa que busca entender qual é a vontade de Deus. Uzias, ele procurou saber qual é a tua vontade, Senhor, na minha vida. Qual é a tua vontade no meu governo? Qual é a tua vontade na minha família? Qual é a tua vontade nas minhas funções? Uzias tinha uma preocupação: conhecer a vontade de Deus e se adaptar a ela. E diz o texto que enquanto ele buscou a vontade divina, entender, aplicar a vontade de Deus, ele prosperou. E se você pegar a história de Israel e a história do reinado de Uzias, que inclusive depois na sua casa você pode até ler o capítulo 26 todo, você vai descobrir que realmente houve uma prosperidade extraordinária no reinado de Uzias, de tal ponto que ele ganhou um renome em todo o mundo. Ele era conhecido em todo o mundo pela prosperidade das coisas que aconteceram no seu reinado. Mas agora, observe o que a palavra de Deus vai nos dizer na sequência dessa leitura aí em 2 Crônicas, capítulo 26, versos 15 em diante. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes,
a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha o seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Observe, o coração de Uzias manteve uma sintonia maravilhosa com Deus, diz o texto, até que se viu forte. E quando se viu forte, diz o texto, corrompeu o seu coração, se exaltando. Observe, portanto, como muitas e muitas vezes a pessoa não está preparada para ser abençoada. Quando Uzias buscou ao Senhor, ele foi maravilhosamente ajudado. Mas quando entendeu que estava forte, ele então começou a corromper, deteriorar seu coração. Seu coração não era mais um coração voltado para Deus. Já não mais interessava saber qual era a vontade de Deus. Já não era mais interessante para ele resistir de cumprir as suas vontades pessoais quando a vontade de Deus dizia não. Agora, tudo o que importava era o cumprimento da sua própria vontade. O seu coração passa a se corromper quando aí dentro você for a pessoa mais importante, acima de todos e acima do próprio Deus. Quando você se exalta, se coloca numa posição de quem se acha melhor e maior do que tudo, do que todos, inclusive do próprio Deus, é o princípio da tua ruína, é o princípio da sua queda. Diz o texto sagrado que a partir do momento em que Uzias se sentiu forte, ele começou a abandonar ao Deus Todo-Poderoso. Ele não havia entendido que tudo aquilo que ele tinha conquistado viera porque o Senhor o havia ajudado maravilhosamente. Seu coração nublou-se e ele pensou: eu sou a causa, a grande causa da minha prosperidade. Eu sou a grande causa da prosperidade da minha família. Eu sou a grande causa da prosperidade da minha nação. No seu coração já não mais havia o lugar de honra a quem deveria de fato ser honrado, o Deus Todo-Poderoso. Incenso é símbolo de oração. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar símbolos. E quando nós pegamos esses símbolos e trazemos para o Novo Testamento, nós vamos então percebendo o que eles representam. E incenso representa oração. O que fez Uzias? Ele decidiu entrar no templo, pegar o incensário, porque ele não admitia que os sacerdotes pudessem fazer isto, que estivesse numa posição diante de Deus superior a ele. Ele não poderia de maneira nenhuma entender lá no íntimo que os sacerdotes é que tinham a função ungida por Deus para tal. E ele decide então fazer para a sua vida as vezes dos sacerdotes. Mas mais do que isso, apontando para nós hoje, se incenso é igual oração, é quando nós decidimos que as nossas conversas com Deus, porque oração é diálogo
o suposto diálogo com Deus. Oração é estar na presença de Deus. O pior é quando nós decidimos entrar na presença de Deus e ter o comando da conversa. Deus, eu entro na tua presença e exijo que o Senhor faça isso, 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 isso. Obedeça ao meu servo Deus. Em nome de Jesus. Ainda tenha coragem de usar o nome de Jesus. Amém. Entra na presença de Deus, entre aspas, sem pedir licença, fala tudo o que tem que falar e sai sem pedir licença. Não é assim que muitos cristãos se relacionam com Deus? Há quanto tempo você verdadeiramente não adora a Deus? Há quanto tempo faz que você não adora a Deus de verdade? Não confunda com cânticos cantados na igreja. Eles podem ser instrumentos, se você quiser, para adoração. Ou pode ser apenas um gosto musical seu. Eu estou falando de adoração, que instrumentaliza a música na igreja, mas também aquela adoração onde você entra na presença de Deus sem marcar tempo no relógio, porque não se entra diante da autoridade de um Pai Celestial dizendo, eu vou decidir a hora que eu saio. Se entra na presença para perguntar, o Senhor me avisa quando o Senhor quer que eu saia da tua presença. As pessoas tomaram as rédeas do processo e quem governa a relação com Deus é o homem. O homem está tentando governar o processo da sua relação com Deus. É como um filho de menor em casa, ainda não compreendendo todas as coisas. Peguemos, por exemplo, um adolescente querendo governar a casa, dizendo para o pai e a mãe o que eles devem fazer, quando e como devem agir. Já pegou um adolescente que exige para a mãe, mãe, eu só como se a senhora só fizer isso e isso de almoço e jantar? E às vezes a mãe, na sua humildade, acaba fazendo. É mais ou menos nessa simbologia para você entender como as pessoas tomam as rédeas do processo, negando a autoridade que está sobre ela e querendo estar no comando. Não percebem que não podem estar no comando, porque não tem maturidade para estar no comando. Será que nós temos maturidade suficiente para estar no comando da nossa vida? Será que nós sabemos mais do que Deus? E por isso rejeitamos sua direção e seguimos os nossos impulsos e vontades próprias? Por que Isaías fez a correlação da sua visão com a morte do rei Uzias? É porque se você ler Isaías, isso que nós acabamos de ler está no capítulo 6, você vai perceber que Isaías, do capítulo 1 até o final do 5, ele está falando com o povo de Israel, apontando os seus pecados, dizendo quão pecadores aquelas pessoas eram, o que de errado e de ruim estavam fazendo, e ele dizia a verdade, realmente era um povo que fazia muitas coisas erradas, ele apontava alguns pecados com exatidão e estava correto, mas até aquele presente momento, Isaías não se incluía dentre o seu povo, ele apontava os erros do seu povo, ele apontava os pecados do seu povo, mas em nenhum momento ele se incluía. Ou seja, no seu coração Isaías se achava melhor do que o seu povo. Havia o rei Uzias habitando no coração de Isaías. O que significa o rei Uzias? Autoglorificação.
O rei Uzias significa: eu não preciso de ninguém e de nada, eu dou conta de tudo. Eu nasci para governar a tudo e a todos e não para me sujeitar a ninguém. O rei Uzias representa aquela pessoa que acha que é santa por méritos próprios, que acha que é santa e que jamais vai errar na vida, porque ela é diferente das demais pessoas, porque ela é melhor do que as demais pessoas. E então eu quero dizer para a amada igreja, incluindo-me, enquanto o rei Uzias não morrer em nosso coração, nós não veremos a glória do Deus vivo. Quando o rei Uzias morreu, Isaías acordou, ele olhou para ele: mas espera um pouquinho, eu estou falando do meu povo, mas eu sou um homem de lábios impuros, tal como eles o são. Ele reconheceu que ele precisava tanto da graça de Deus quanto o seu povo. E ele reconheceu, se há alguma coisa ele diferia, porque buscava mais a Deus, ele compreendeu, não era mérito seu, não era em nenhum momento algo dele próprio, mas a graça de Deus que o sustentava. Enquanto nós não entendermos que o nosso Deus é Deus, não uma nomenclatura que damos a Ele, mas Ele é Deus de verdade, e portanto merece sim toda honra e glória. Enquanto nós não entendermos que se estamos de pé é por sua graça e misericórdia, nós não veremos a sua glória. Não porque Ele não queira dar, mas porque o nosso coração está mais sintonizado com o trono do nosso ego do que com o trono do rei, que é rei de verdade. Uzias estava se achando. E o homem, quando se acha, lembra do Romário? Romário dizia assim: eu sou o cara. Enquanto tivermos a síndrome de Romário, nós não veremos a glória de Deus. E aquilo que você chama de bênção vai deteriorar teu coração, e o que era bom se torne ruim. A palavra de Deus nos mostra que nós não podemos embaçar a glória dele em nossas vidas. O reconhecimento de realmente tudo vem dele, por causa da nossa pseudo-glória. Veja o que diz a palavra de Deus em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 10. 2 Coríntios 12, versos 1 a 10. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas experiências excelentes e revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me:
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo, por ter recebido visões maravilhosas, estupendas, extraordinárias, ele viu coisas inefáveis, coisas do paraíso. Ele, até aquele momento, estava se achando importante. Ele estava dentro do coração dele se achando mais do que os demais apóstolos, porque afinal, quais dos apóstolos tiveram a visão que ele teve? Ele estava entendendo, os demais apóstolos não chegaram a ter as visões celestiais que ele teve. Então, até aquele momento, o seu coração abrigava um certo orgulho, uma certa soberba, até que um espinho lhe é dado na carne, e ele ora e o espinho não sai. Sabe quando você ora e nada acontece? Talvez essa oração não respondida esteja apontando para alguma coisa mais séria na sua vida. Para Paulo, estava apontando para isso. Havia soberba no coração dele. E Deus, então, lhe mostra exatamente o que havia no coração dele e diz: o meu poder se fortalece, se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, então, chega à conclusão: quando estou fraco, então eu sou forte. O que quer dizer isso? Quando lá nós vimos o rei Uzias se achou forte, quando ele se viu forte, ele exaltou-se e corrompeu o seu coração diante de Deus. Quando as pessoas se acham fortes porque têm bens, enquanto as pessoas se acharem fortes porque têm talentos, enquanto as pessoas se acharem fortes porque têm propriedades, enquanto as pessoas se acharem fortes porque têm títulos de universidade, enquanto as pessoas se acharem fortes porque têm isto e aquilo, não sabem, na verdade, que isso é uma enorme de uma fraqueza. Uzias se achava forte por causa dos seus poderes políticos, dos seus bens terrenos. Isaías e Paulo se achavam fortes porque se achavam altos santos, altos merecedores de tudo quanto estavam recebendo da parte de Deus. E não percebiam que, na verdade, aí é que estava a fraqueza deles, porque tudo que eles recebiam não vinha em nenhum momento por aquilo que eles achavam que era a causa de estarem recebendo, mas vinha pela graça e misericórdia do Deus vivo. Paulo então diz: quando estou fraco, ou seja, quando eu reconheço que eu sou um dependente de Deus, aí é que eu sou forte, porque eu dou lugar para Deus operar, porque eu dou lugar para o Senhor agir. Enquanto eu tomar as rédeas do processo, Deus não pode agir, porque eu não deixo Ele agir. Quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando estou fraco, quando eu mato o rei Uzias dentro de mim, então sou forte, vejo a glória do Deus vivo, a graça do Senhor operando no meu coração. Em Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 10, veja o que a Bíblia diz: quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as,
e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar prata e ouro, se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes e escorpiões, de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Está advertindo, quando você estiver desfrutando de tudo aquilo que Deus quer que você desfrute, e se naquele momento veio, você estava reconhecendo que era do Senhor. Quantas pessoas em um primeiro momento reconhecem que vem do Senhor, mas à medida que vão vivenciando as bênçãos, vão permitindo que o engano entre no coração, e então dizem no coração: a minha força e a minha fortaleza, o meu braço e o meu suor, tudo isso foi através do que eu adquiri todas as coisas. Em Tiago, capítulo 1, versos 17, a Bíblia diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Por que é importante reconhecer que Deus é a fonte? Porque em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Nada impressiona Deus, nada altera o caráter de Deus, nada altera o amor que Deus tem por nós, nada, absolutamente nada o cega. Deus é o que é, quer nos abençoar, mas está nos alertando que quando nós formos abençoados, que estas bênçãos não altere nosso caráter para com Ele, para com o próximo. Quando formos abençoados, e se tivermos sendo abençoados, e se queremos mais e mais bênçãos em nossas vidas, que não haja mudança nem sombra de variação em nosso caráter, no reconhecimento de que tudo vem dEle, e que dEle é a honra, a glória e o poder para sempre. Tomemos cuidado para que bênçãos não se transformem em maldições. Não porque Deus vai providenciar algum tipo de castigo, mas por consequência do próprio orgulho alimentado no coração. O orgulho e soberba, coisas alimentadas desse nível no coração, nos cega e nos tira a sintonia com a luz. O homem precisa reconhecer que Deus é a fonte de tudo. Nós falamos aqui na semana passada para que a gente aprendesse a colocar o foco de uma maneira correta. Às vezes as pessoas ouvem a gente pregar dizendo: olha, nunca deixe de dar glória a Deus, nunca deixe de reconhecer que Ele é a fonte, nunca deixe realmente de dar glória ao Deus vivo com palavras e ações, reconhecendo que tudo vem dEle. Às vezes as pessoas põem o foco equivocadamente e pensam que Deus está exigindo esta glória, que Ele precisa que nós passemos a dar esta glória, porque Ele exige que glória seja dada a Deus, e Ele é Deus. A colocação é como se Deus estivesse nos obrigando a dar glória a Ele,
como se ele fosse um depressivo, como se ele fosse alguém que de vez em quando passa por um processo de depressão, de angústia, e que precisa de autoafirmação e de elogio do seu povo. Não, amado, repetimos o que sempre falamos nesse púlpito: Deus não precisa que você dê glória a Ele. Não aumentarás em nada a divindade dEle dando glória a Ele. Não diminuirás em nada se você não der glória a Ele, Ele continua sendo Deus. Deus não precisa de nós, de nenhum de nós, e tampouco do nosso louvor ou glória. Mas por que então Ele insiste para que nós passemos a dar glória a Ele? Porque Ele é, de fato, a nossa zona de segurança. Porque se a glória for desviada da fonte, nós nos corrompemos, nós caímos, nós nos autodestruímos. Quando de forma ilegítima deixamos de reconhecer que Ele é a fonte, então estamos elegendo uma outra fonte, e no geral somos nós mesmos. E todas as vezes que nós nos autoglorificamos, não demorará muito para que a gente perceba que foi uma grande cilada, que isso nos derrubará. A palavra de Deus insiste em nos dizer que o orgulho e a soberba precedem a ruína. Se você pegar qualquer pessoa arruinada, pode ir lá procurar na história da vida dela, houve alimentação de soberba e orgulho. Em algum momento ela esqueceu de dar glória a quem de direito e deu glória a si mesmo. Corrompeu o coração e se achou maior e melhor do que outros, inclusive do próprio Deus. Há um paradoxo maravilhoso que compõe as Escrituras. Diz a Bíblia assim: quando somos fracos, ou seja, dependentes de Deus, aí é que somos fortes. É um paradoxo. Por quê? Porque a nossa fortaleza não está no nosso conhecimento humano, a nossa fortaleza está no Senhor. Mas a Bíblia também diz que quando nós morremos, nós vivemos. Ou seja, quando nós morremos para o nosso ego, para o nosso orgulho, nós damos lugar para que a vida verdadeira de Deus flua através de nós e do nosso coração. A palavra de Deus também nos mostra que o homem precisa dar glória a Deus, porque há uma natureza caída no ser humano. E essa natureza caída faz com que ele seja realmente um escravo da sua vontade. Eu quero que você preste atenção nisso. Nós falamos um pouquinho na semana passada, mas preste atenção nisso. O ser humano é escravo da sua vontade. E por vontade, entenda-se, nesse momento, desejo. O ser humano é escravo do que deseja. É manipulado por aquilo que deseja. E quando o ser humano não tem aquilo que deseja, ele sofre. Ele entra num processo terrível de ansiedade e de sofrimento. Por quê? Porque a sua natureza caída quer a todo custo que os seus desejos sejam realizados. Peguemos, por exemplo, uma criança, já com a natureza caída. Peguemos uma criança. Você já reparou que quando uma criança não tem o seu desejo realizado, ela começa a chorar, a berrar? Você já reparou que quando uma criança não tem o seu desejo realizado, ela fica emburrada? Ela esperneia? Você já reparou que ela começa a agir com uma certa violência dentro dos seus limites de violência? Ela começa a chutar, a bater, tudo porque o seu desejo não foi realizado. Não é assim? Mas o adulto não é nem um pouco diferente de uma criança.
Porque quando o seu desejo de adulto não é realizado, você chora e chora. Ou seja, sofre e sofre. Porque quando o teu desejo de adulto não é realizado, você se emburra, fecha a cara, diz que ninguém gosta de você e não conversa com mais ninguém. E se deprime lá na cama quente. Porque quando o teu desejo adulto não é realizado, você começa a chantagear, igual a criança chantageia o pai e a mãe. Perde o fôlego. Já viu criança perder o fôlego? Chantagem. Chantagem emocional. O adulto não é diferente, começa a chantagear-se emocionalmente, entre aspas, a perder o fôlego. A vontade adulta não é realizada. Quando a vontade adulta não é realizada, muitos se tornam violentos, ora com palavras, às vezes até com ações. As pessoas começam a xingar, a esbravejar, a se tornarem realmente violentas a gritos. Quando não, usam de violência até às vezes assassinatos. Por quê? Porque a vontade humana não foi realizada. Os súditos não fizeram a vontade do rei. E nem o servo maior, Deus, o abençoou. E aí vem a revolta contra Deus. Deus não atendeu o capricho da vontade humana. Ele já não é mais digno de honra, nem de glória, nem de louvor, nem de adoração. Ele é apenas um Deus que agora precisa da minha distância. O adulto é diferente da criança. Todas as vezes, amados, que nós centralizarmos nossa vida na realização dos nossos desejos e vontades, todas estas coisas em graus diferentes vão acontecer na nossa vida. Mas quando o rei Uzias for morto dentro de nós, então nós veremos a glória de Deus. Uzias morto é a nossa vontade submetida à vontade do Pai eterno, à vontade do Deus que é Deus. Mate o rei Uzias, submeta a tua vontade humana de criança ou de adulto à vontade daquele que não tem sombra de variação, que sabe o que é de verdade, o melhor para você, que te ama sem egoísmos, que quer uma vida elevada para você, mas elevada para valer. Mate o rei Uzias, submeta-se à glória do Deus Todo-Poderoso, porque você precisa se libertar da tua vontade distorcida, da tirania da tua vontade distorcida. O homem, tiranizado por sua vontade distorcida, sequer percebe que tem sido manipulado, porque há tantas vontades que os homens querem realizar, eles não percebem que essas vontades foram projetadas, introduzidas dentro deles, por meios de comunicação, por sociedades de interesses políticos. Quantos adolescentes gastam o pequeno salário ou mesada que recebem para comprar roupas de marcas, e não sabem que essas mesmas roupas foram fabricadas na China, só mudaram a etiqueta. Estão escravizados.
àquilo que pensam ser a vontade suas próprias e não sabem que apenas são manipulações de um meio que quer escravizar o homem aos seus interesses. E por isso o homem deseja tanta coisa, mas tanta coisa. E quando ele para realmente para pensar e refletir, ele vai perceber que a grande maioria dessas coisas, na verdade, ele não precisa, não necessita. Por quê? Porque nós só precisamos daquele que preenche de verdade o vazio da nossa alma e do nosso coração. O Senhor Jesus Cristo, no seu amor mais elevado, mais puro e santo. No ano em que morreu o rei Uzias, disse Isaías, eu vi a glória do Senhor. No dia que você morrer para a tua vontade, você vai descobrir que na verdade, a grande vontade da tua alma, aquela que não foi distorcida, é exatamente a mesma de Deus. Viver uma vida plena, abundante, aonde Deus é Pai, aonde Jesus é nosso irmão, aonde o Deus Trino é nossa família, e aonde o amor, na sua inteireza, habita de verdade no nosso coração. Quero orar por você nesta noite. Curva a sua cabeça. Você quer continuar com o rei Uzias vivo dentro do teu coração? Ou nesta noite você quer que realmente o único rei do teu coração seja o rei Jesus Cristo? Troque o rei Uzias pelo rei Jesus Cristo. Eleja a vontade de Deus como soberana. Destrone a tua vontade distorcida. Queira realmente que a tua vontade seja unicamente a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para nós é desprovida de qualquer egoísmo. A vontade de Deus para nós é que tenhamos uma vida feliz e abundante. Ele sabe os recursos, Ele sabe o caminho que nos conduz a isto. Deixa a palavra de Deus ser lâmpada para os teus pés. Deixa a palavra de Deus iluminar a trajetória que te conduz à felicidade e à vida plena. Não deixe mais o rei Uzias te cegar, o egocentrismo te cegar, a autoglorificação, a autojustificação, a força e o poder da carne te cegar. Nesta noite, eleja o Rei Jesus e a vontade soberana dele na tua vida. Quem quer fazer essa decisão ou reiterar a decisão, com os olhos fechados, porque não interessa que ninguém veja outro fazendo, mas é algo que tem que partir do teu coração. Com os olhos fechados, levanta a tua mão direita. Você que quer reiterar tua decisão, ou quer nesta noite decidir por Jesus como rei na tua vida, e atrelar a soberania da vontade de Deus, exercendo o controle sobre a tua. Então levanta a tua mão direita e faça essa oração repetindo-a, se você concordar com o teor dela. Faça dessa oração que orarei a tua oração, dizendo assim: meu Deus e meu Pai, eu te elejo como Senhor da minha vida. Eu quero te dizer nesta noite que verdadeiramente
eu me submeto à tua vontade. Não quero mais agir como Deus. Não quero mais agir como se eu fosse o Deus da minha vida. Eu quero que o Senhor, verdadeiro Deus, seja Deus da minha vida. E por isso, a Ti me submeto. E com a ajuda do Teu Espírito Santo, que em mim habita, eu Te amarei sobre todas as coisas. E me submeterei de todo o coração à Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém.